A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Não Podias, com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Não podias sonhar com um curso superior. Em 1973, havia em Portugal 3 universidades: Coimbra, Lisboa, Porto. Nos anos 70, apenas 1% da população com mais de 20 anos tinha ensino superior completo. Em 74, havia 58 mil alunos inscritos no ensino superior. No ano letivo de 2021-22, bateu-se um recorde. O número de inscritos nas universidades e politécnicos foi o maior de sempre e vale a pena dizer o número completo: 433.217 estudantes. E agora, perto de 60% dos licenciados são mulheres. Ora bem, duas boas-vindas aos ouvintes que acordaram a um sábado de manhã, ainda estarão certamente a esfregar os olhos para nos ouvir aqui na Antena 3, e também aos que nos ouvem à hora por eles escolhida, mais sensatos, em podcast. Eu sou a Raquel Mourão Lopes, comigo está como sempre o Francisco Sena Santos. Olá, Francisco. Viva, Raquel. E ainda, para o episódio de hoje do Não Podias, 2 convidados cujos longuíssimos currículos levariam toda a meia hora de programa a detalhar e que por isso vão permitir-me que seja sintética, deixando necessariamente muitos dos vossos feitos de fora. Maria Paula Diogo, professora catedrática de História da Tecnologia e da Engenharia na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, isto exige folgo e concentração. Pioneira no ensino e na investigação da história da tecnologia em Portugal, nasceu 16 anos antes do 25 de abril de 64, certo? Sim. Boa, acertei na conta, pelo menos isso. E Martim Sousa Tavares, maestro, diretor artístico, compositor, mas também radialista e podcaster, nosso concorrente, portanto, e o que só nos aumenta a responsabilidade, nasceu 17 anos depois do 25 de abril de 74. E ouvimos-lo. Penso que sim, não tinha feito a conta ainda, mas acho que Está sim. feita. Obrigado. Maria Paula, como é que chegámos aqui? Como é que a Maria Paula chegou aqui? Bom, portanto... Fez o ensino secundário ainda num outro tempo. Sim, fiz o ensino secundário no Rainha Dona Leonor, portanto, uma das escolas mais liberais em Lisboa. Pois eu tinha essa tradição. Portanto, Não, um bocadinho não, contra o Filipe de Lencastre, que era muito tradicional, numa escola que era ainda uma escola só de raparigas, não é? Portanto, em Lisboa os liceus estavam completamente separados, havia os liceus de rapazes e os liceus de raparigas. Os namorados ficavam à porta? Ficavam à porta e a uma certa distância. A distância considerada suficientemente... Controlava. Os senhores contínuos e contínuas. Portanto, na realidade havia um gradeamento e os namorados, que muitas vezes nesse tempo iam buscar-nos também e levavam os livros, o que enfim também Era prático, sim, muito seria a prático. mesma coisa, tinham que estar do outro lado da rua. E, portanto, era completamente distinto e a escola, eu só tive ao longo de todo o tempo que foi entre o ciclo preparatório, porque eu fui da primeira geração a ter ciclo preparatório, ou seja, a primeira geração que não fez exame de admissão aos liceus. Foi uma grande mudança nesse ano. Portanto, desde o ciclo preparatório, ou seja, quando saí da instrução primária para fora da instrução primária, até ao meu 6º ano, que era onde eu estava quando se deu o 25 de abril, que é o equivalente hoje ao 10º, só tive um professor. Todas as outras eram professoras. Professor que agarrava todas as disciplinas. As várias professoras eram só mulheres que ensinavam a raparigas. Sim. Não havia cá misturas, não é? Não. Dá-se o 25 de abril no segundo período e a primeira coisa que é feita é nós fundimos-nos, digamos assim, com o padre António Vieira, que estava a uma distância relativamente curta. Não o próprio padre. O não é? liceu, Não, pois. o liceu, Obrigada pela ressalva. Exatamente, portanto, o padre António Vieira teria ficado escandalizado, provavelmente, ou não. Como foi aquele dia 25 de abril? Uma quinta-feira. Portanto, nós não fomos à escola, portanto, foi Em casa imediatamente- disseram para não ir. Toda a gente disseram que não poderíamos sair de casa, o que em nada, de facto, acabou por acontecer. Eu lembro-me que os meus pais foram para o lado do Carmo, Foram? imediatamente. O meu namorado,
que é o meu marido, e os amigos andavam pela rua e iam sabendo as coisas, e nós, as raparigas, estávamos em casa de uma de nós, não é? O resto e foi lá ter, e esperávamos as notícias à Ouvia janela, telefonia? Ouvi? à janela, através dos nossos amigos rapazes que iam ao Carmo e vinham dar-nos Em essas vez de esperarem à notícias. porta da escola para segurar nos livros, Exatamente, eram nesse dia, informadores. exatamente, nesse Foi dia foi diferente. pioneira na Nova. Sim, eu, portanto, a Nova, particularmente a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova, tem uma característica única no país, que é ter, numa Faculdade de Engenharia, um departamento de Ciências Sociais. Isto tem a ver com o facto de nós passarmos para o outro lado do rio, portanto, para a margem sul, devido ao facto de precisarmos de grandes espaços e lá eram muito mais baratos. E nessa altura, também devido, enfim, a algumas tensões que existiam entre os grupos das ciências sociais, que entretanto tinham vindo de Paris, porque eu apanhei a vinda dos professores todos, o Vitorino Magalhães Godinho, que tinha sido aluno do Brodel, portanto uma referência que nós todos, obviamente, tínhamos. Eu tive muitos professores depois na faculdade que tinham vindo de Paris, muito influenciados pelo Maio de 68, etc. Portanto, O Martim ali ao lado deve gostar dessa ideia de cursos multidisciplinares. sim, e nós criámos precisamente uma área não técnica dentro da Faculdade de Ciência e Tecnologia, porque se entendeu sempre, e isso era um projeto da Nova, porque a Nova, quando se formou, era um bocadinho a ideia dos campos americanos, portanto, o engenheiro pode tirar música. Vinha ou da reforma Veiga Simão? Vem, porque o Veiga Simão vem de Moçambique. Claro. Ou seja, ele tinha muita influência da África do Sul, que tinha uma influência anglófona. E, portanto, a ideia era esta, depois desapareceu completamente, porque se formaram as faculdades tradicionais, mas a minha faculdade manteve esta ideia. E, portanto, tem um departamento de Ciências Sociais Aplicadas, que tem História, tem Sociologia, tem Economia e tem Ciências de Educação. E, Quantos no primeiro curso? no primeiro curso, nos primeiros cursos que foram para nós tivemos sempre bastantes alunos. Eu entrei na Nova... Alunos, alunas? Aí já era. Dependia dos cursos. Eu, quando comecei a dar aulas, havia cursos só praticamente de rapazes. Atualmente isso quase não existe, embora continue a existir uma certa diferença, por exemplo, ao nível da engenharia civil, que tem mais a ver com o mercado externo do que com o curso propriamente dito. As engenharias mecânicas também tendem a ter menos raparigas e lá está, é o mercado de trabalho que depois formata um pouco mais. As informáticas também tinham mais rapazes do que raparigas, agora começa, portanto, a ser mais equilibrado, mas depois há muitos cursos que tinham muitas raparigas, engenharia química, as químicas, Logo nessa ambiente, altura? sim, desde o início. Aliás, os cursos de ambiente, por exemplo, as minhas colegas, que depois já têm a minha idade, era quase a maioria. Queremos saber do Martim. E, Martim, Eu enfim, estava fascinado. mas agora queremos Tão que diferente tu nos do- fascines a nós. Tão diferente do sistema que eu. Mas por isso eu sustento a vivi, pergunta que o sim. Francisco fez à Maria Paula, que é como é que chegaste aqui, enfim, como é que foi o teu percurso, sobretudo o percurso académico, porque é disso que estamos aqui a falar, enfim, que influências tiveste, como é que fizeste as tuas escolhas? Então, para já, eu acho extraordinário, o Francisco apontava isso, acho muito bem, claro, que que o currículo de um curso técnico seja humanista também e possa incluir áreas das ciências sociais e também o contrário. Acho que também beneficiamos muito nós das humanísticas, como se dizia, em ter alguns conhecimentos técnicos e não tanto conhecimentos, mas mecanismos de pensamento mais técnicos. E a música tem muito isso, tem muita matemática, tem uma lógica algorítmica. A geometria até, talvez, Sim, não? sim, sim. É uma coisa muito numérica e, portanto, percebo os benefícios desse pensamento. Como é que eu cheguei aqui? Eu sou da geração Espaço Schengen, Erasmus, nasci num meio privilegiado em Lisboa, onde conto pelos dedos os amigos que não fizeram Erasmus. Portanto, era uma coisa, nem se questionava se a pessoa fazia ou não fazia. Era óbvio que fazia. E tu fizeste onde? Eu fiz em Itália, em Bolonha, na Universidade de Bolonha, e preparei a minha licenciatura cá, que foi também na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Avenida de Berna, portanto, faculdade irmã, que tinha Sociologia, tinha Complementar de Antropologia. alguma forma, não é? Exatamente, Como sim, sim. E portanto, uma universidade muito virada para o pensamento e para... Lá em Bolonha há uma atmosfera Humberto Eco?
Eu cheguei a ter uma aula, a assistir a uma Magister Lectio do Humberto Eco. Bem, isso é uma experiência. Ele fundou lá o Como departamento foi? de semiótica. Estava muita gente. Isto foi no ano letivo de 2010-11, ele já estava jubilado, mas sempre que lhe apetecia, ele dizia, no dia tal, marquem-me a aula magna que eu vou dar uma aula. E nem sequer tinha que dizer sobre o que era, as pessoas iam, Claro, e sucesso garantido, não era é? aberto a todo o campus, portanto era preciso chegar com muito tempo antes, e aquilo é um auditório muito grande, mas havia alunos sentados pelas escadas abaixo. E na Foi verdade, deslumbramento. sim e não, porque era sobre semiótica e era assim um tema duro. Anticlimax, A sim. pessoa acha que vai Faz uma aula ali. do Humberto Eco e de repente é sobre E de repente é sobre semiótica e devias ter estudado e devias ter lido o Greimas e o Saussure e essas coisas todas, senão estás ali a apanhar papéis. Mas foi muito interessante. A Universidade de Bolonha é sabida, a universidade mais antiga do mundo e tem um espírito. A cidade de Bolonha é uma cidade, chama-se a cidade vermelha, porque tem tendências de esquerda, comunistas, também porque se come muito bem e tem muita comida de cor vermelha e por causa do tom ocre dos tijolos e das telhas. Mas maio de 68 e esses anos foram anos muito importantes para a comunidade académica em Bolonha. E a tua escolha de Bolonha sabendo também disto, teve a ver com isso? Sim, eu preparei o meu percurso académico para no terceiro ano já ter feito todas as disciplinas obrigatórias e ter as opcionais ainda por fazer. Portanto, fui para Bolonha só fazer opcionais, na verdade. Despachei, foi História Contemporânea e foi Filosofia da Música, era assim um cadeirão de 12 créditos que cada uma equivalência a 2 cadeiras. Portanto, eu estive literalmente 6 meses a só ter aulas 2 dias por semana. Uau. E o resto era tempo livre. E a comer comida vermelha. E a comer comida vermelha enfim, a gozar e tal, e tudo mais. Portanto, isto foi pensado, um Erasmus, de forma muito humanista. Não queria passar os dias dentro de uma sala de aula. Portanto, fiz as aulas que me interessavam e correram muitíssimo bem. E o resto foi uma experiência humana no verdadeiro sentido da palavra. Podemos escutar alguma coisa sobre a filosofia da música? Em sentido musical, Sim. O que é que se. Por que discute-se- caminhos se vai? Por onde é que discute-se tanta coisa. Por exemplo, uma das discussões mais acesas ao longo de toda a história da música e que vai tendo várias querelas é sobre se a música tem ou não significado. Por exemplo, se eu componho uma peça de música instrumental e digo inspirei-me na chuva, e esta peça é sobre a chuva. Há chuva nesta peça, não há? Ou seja, esta é uma discussão muito acesa e muita gente já debateu sobre isto e, portanto, há 1000 teorias. É um dos muitos caminhos possíveis. Não sei se o Francisco... o que é que achas? Acho que é tentador. É tentador, não é? Sobretudo se eu der um título poético, Pois, sugestivo, já está meio caminho andado. Mas pronto, fiz o meu Erasmus, depois disso voltei para cá e acabei a licenciatura e fui novamente para a Itália, aí fazer uma licenciatura inteira, onde estive em Milão, já a estudar direção de orquestra, e depois de lá fui para os Estados Unidos fazer um mestrado em direção de orquestra, onde consegui ir através de bolsas de estudo, porque as universidades americanas são extraordinárias e a universidade onde eu tive é mesmo muito boa, é uma top 10 americana. Para dar uma ideia, assim que eu cheguei à universidade, a universidade estava em festa a celebrar o facto de um professor ter tinha ganho o Prémio Nobel da Química nesse ano, portanto um membro daquela universidade, e portanto aquilo para mim foi uma coisa extraordinária, ver Isso o assusta, campus. envaidece, mas também assusta, não é? Sim, Chegar a um- mas dá um muito sítio orgulho. A pessoa vê o tamanho daquela biblioteca e quer se perder ali, e auditórios, e tinha 6 orquestras, Incrível. aquela faculdade de música. Mas pronto, é um ensino muito elitista, ou seja, custa muito, muito dinheiro. E nesse sentido, enfim, tal como perguntámos à Maria Paula, quão diversa é a tua experiência na academia, ou quão diversa é a academia a que tu pertenceste, tanto em Portugal como em Itália, como nos Estados Unidos? Foi-se afunilando. E eu posso explicar da seguinte forma: eu entrei em Ciências da Comunicação, na Nova, éramos uma turma de 80 alunos. Ao fim de 3 semanas mudei para Ciências Musicais, percebi que não ia ser por As ali. ciências da comunicação apontavam para o jornalismo, não? Apontavam, sim. E, curiosamente foi a cadeira de semiótica que me fez desistir. Achei aquilo uma coisa fatal e depois dou para mim passados uns anos Karma. a ver o Humberto Eco a martelar semiótica para cima de mim. O Martim Mas é filho de jornalistas e é neto da imensa Sofia. é verdade, sim. Até que cheguem os resultados em prova de contrário, essa é a verdade. Mas pronto, mudei para as... Que peso tem ser neto da Sofia de Melbrenner? Tem algum peso. Eu senti mais o peso até do meu pai, honestamente. Francisco Do que a Tavares. minha avó, Miguel. Sim, claro. Mas nas escolhas do teu percurso académico em particular, ou nas escolhas de vida no na geral? vida, mas posso dizer que quando fiz a licenciatura cá, eu assinava Martim Tavares, porque o meu apelido sempre chegou antes do meu nome próprio. Claro.
Portanto, as pessoas ouvem Um primeiro e tiram logo muitas ilações sobre aquilo, sobre o que é que acham que eu sou, isto e aquilo. Nós E hesitamos sobre trazer esta questão aqui para esta Não, eu conversa. estou muito habituado a ela e, portanto, podem perguntar à mais vontade. vale- Mas Pois, a verdade é queremos que... muito sejas como- tu escapar. e não só o herdeiro Claro. não A é? questão é que a minha avó toda a gente gosta. Ou se calhar se alguém não gosta, é uma minoria, é uma pessoa pouco polémica, pouco contraditória. O meu pai não, o meu pai sempre adorou andar metido no meio de fogo Mas cruzado. entrevistei-o numa casa que vocês tinham na meia praia e a entrevista foi um Foi, sim, estrondo. essa casa muito celebrada pela minha avó também. Está presente em muito Junto ao da hotel da meia poesia praia, dela. sim. Bom, vamos voltar ao teu percurso e ao afunilamento Sim, que dizia então, falavas. Sim. que entro num curso que tem 80 alunos, passei para Ciências Musicais, que tinha 30 mais ou menos, mas uma taxa de desistência muito alta, portanto eram poucos aqueles que acabavam a licenciatura. Dali fui para a Itália estudar direção de orquestra numa turma onde éramos 5, e depois fui para os Estados Unidos, onde entrava um aluno para mestrado e um aluno para doutoramento em direção de orquestra. E isso o Portanto, que é que nos faz concluir? Da dificuldade faz-nos- dos cursos ou de um certo privilégio? Enfim, há um afunilamento que tem que ver com a exigência daquilo que a pessoa está a estudar e com o facto de que nós estudamos direção de orquestra. Portanto, nós precisamos de uma orquestra. E uma orquestra são dezenas de pessoas a tocar para nós. Isto é um dispositivo que não dá para ter muitas orquestras, não é? E, portanto, é como o carro de instrução. Só que aquele carro é feito de 60 pessoas. Portanto, tem que escolher muito bem quem são os alunos a quem vamos dar a oportunidade de passar horas e horas e horas e horas a desgastar estas dezenas de pessoas e a aprender com elas. E, portanto, eu fui sentindo que era uma espécie de um cavalo de corrida a certa altura e éramos muito poucos e a fazer cursos e competições e tudo mais. Não sei se virou o filme Tar, com a Kate Blanchett. Sim, sim. É muito isso, é muito aquele mundo. É extremamente competitivo, extremamente pesado e rigoroso nesse aspecto. Portanto, de certa forma, foi-se tornando menos humanista, no sentido da mundividência e de um pluralismo que tenho alguma pena, porque eu sempre procurei isso. E por isso é que me inscrevi em História Contemporânea em Bolonha, por exemplo. E a Maria Paula? Ao contrário. Portanto, eu entrei na faculdade, eu apanhei o ano do serviço cívico, portanto, enfim, apareceu por razões ideológicas, mas também para estancar e dar uma espécie de moratória às universidades. De repente Não havia apanharam números clausos nessa altura? Não havia. E, portanto, eu apanhei a universidade, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na altura, porque ainda não havia os outros cursos, e apanhei precisamente o início das turmas de centenas de pessoas. Portanto, nós, para nos inscrevermos em determinados professores, passávamos noites à porta da faculdade, tínhamos uma chamada para verificar que as pessoas de facto estavam lá durante a noite, para termos determinados professores. E, portanto, eu fiz o curso, eu devo dizer que me diverti imenso a fazer o meu curso, e acho que, bem, uma parte significativa do curso era feito no bar com os professores, com grandes discussões. Eu devo dizer que tínhamos cadeiras de História Económica nessa altura. Continua a ser assim? Não. A História Económica era fortíssima e eu acho que devo ter sido da geração que na História Económica nós discutíamos aulas umas sobre as outras, capítulo a capítulo, o Capital do Marx. Portanto, realmente a pessoa lia e discutia. E lembro-me de verem colegas de Direito, que tinham uma forte influência do MRPP, para discutir connosco nas aulas. Portanto, eu aprendi imenso na faculdade. Nós não tínhamos muitas disciplinas e tínhamos muitas opções. E acho que, aliás, o interesse que eu depois desenvolvi e a capacidade de pensar noutras áreas teve muito a ver com uma formação muitíssimo aberta na universidade, em que nós estávamos habituados a ter que discutir as várias coisas. Eu apanhei todas as RGAs das universidades, da faculdade, com imensa discussão, os trotskistas, os marxistas, leninistas, portanto... E os professores fumavam, não é? Portanto, tudo isto por de amor de cigarro, Deus, isto- de cigarro na mão. Aliás, quando se entrava no Nuvem. bar, nós não sabíamos que professor é que lá estava, porque a camada de fumo impedia de ver. E quando fui fazer o doutoramento, é exatamente o contrário do Martim. Eu fui fazer o doutoramento para a Universidade de Bath, em Inglaterra, porque não havia em Portugal História da uma cidade Tecnologia. É lindíssima. Não havia História da Tecnologia em Portugal, nem História da Ciência. Quer dizer, havia uns amadores, digamos assim, amadores no bom sentido. Pessoas que amavam a História da Ciência, não da Tecnologia, que é uma coisa um pouco diferente, mas não havia profissionais, digamos assim. E nesse caso, eu, quando resolvi trabalhar sobre História da Tecnologia, tive que arranjar uma universidade e Bath tinha o único centro de História da Tecnologia europeu.
E, na altura, isto só para ver, de facto, o quão diverso era o tempo em que nós estudámos, o meu orientador enviou uma carta ao meu potencial orientador em Bath, que nunca lá chegou. E, portanto, eu cheguei à Universidade de Bath e a pessoa que estava à frente do grupo de historiadores da tecnologia, que se tornou o meu co-orientador, o professor Angus Buchanan, olhou para mim e disse: mas quem é a senhora? Pois. E eu não recebi uma carta do meu orientador, que era o professor Nuno dos Santos, da minha faculdade. Não recebemos nada. Eu lá expliquei: bom, eu, enfim, venho de Portugal. A primeira coisa que ele me perguntou é: então, mas tem família? Eu disse: tenho uma filha. E onde é que ficou a criança? Exato, como assim está a cometer Exatamente, essa ousadia? porque em Inglaterra, portanto, grande parte das mulheres param durante um tempo significativo, não é? Nós aqui em Portugal não fazíamos isso. Eu disse: está com o pai. Portanto, está segura a garota, não há problema. E depois, portanto, uma vez isto esclarecido, foi muito simpático. Aliás, também as propinas inglesas também já eram caras na altura, principalmente para nós. E até me fez portanto, a possibilidade de frequentar sem pagamento. Correu muitíssimo bem. Mas isto vê-se bem a diferença quando o Martim disse era natural fazer-se Erasmus. Claro, Portanto, quando eu fui fazer doutoramento, a carta não chegou lá. Pois, Portanto, isto é uma diferença de paradigma tremendo, não é? E há aqui um dado que eu acho que também é interessante para dar exatamente, enfim, a medida de quão bizarros eram esses tempos. Em 75 houve um total de 86 doutoramentos, maioritariamente de homens, claro, e em 2012, ou seja, 37 anos depois, o número de doutoramentos ultrapassou a fasquia dos 2.000 por ano, mais de 50% feitos por mulheres. É também essa a sua experiência no dia-a-dia? É, sem dúvida nenhuma. Nós depois tivemos um momento de grande alteração, portanto já era professora, nomeadamente com as políticas científicas do professor Mariano Gago, que reorientou, digamos assim, a investigação em Portugal, foi determinante. Continua a ser, embora hoje já não tenha nada a ver, não é? Portanto, o Portugal que ele encontrou para ser determinante já nada tem a ver com hoje, o que é hoje, não é? Ao nível das universidades, os doutoramentos, até a capacidade que nós temos nas nossas universidades de fazer formação é completamente distinta, mas sim, nota-se uma grande Antes de abrirmos aqui a porta da Fábrica dos Sonhos, uma pergunta ao Martim. A escola do passado é responsável por insuficiências, debilidades do presente? Ou seja, havia conservatório de música, mas nas escolas o ensino musical, parece-me que havia aulas de canto coral. A falta de orquestras em Portugal, não sei se a falta de músicos tem a ver com as raízes, com o que ficou para trás. Bom, há dois tipos de ensino de música nas nossas escolas. Há o ensino especializado, escolas profissionais, conservatórios e depois ensino superior, e há aquele que a maior parte das pessoas atravessam, que é da escola primária, das aulas de música, das flautas, esse que era pesadelo. onde eu queria chegar. Que é, porque é que superamos flautas naquelas aulas? Qual é o racional por trás disto? Ninguém parece gostar, toda a gente parece estar em desacordo, e a lógica é muito simples, eu acho que é uma lógica errada, que parte do princípio que para gostar de música temos que tocar música. Por essa lógica, para gostar de um quadro da Paula Rego, eu tenho que saber pintar como a Paula Rego. Para conseguir ler Tolstói, eu tenho que saber escrever como a Tolstói, por aí fora. Portanto, nós partimos de uma lógica de educação para a fruição fazendo, que eu só vou gostar se fizer. E, portanto, como temos que pôr toda a gente a tocar um instrumento, não dá para ter pianos de cauda no país inteiro. A flauta, que se compra nas papelarias, que é um instrumento de plástico, é um tubo com os orifícios, é a coisa mais barata. Portanto, E aquela medonha esponja. Exatamente, portanto, é a coisa mais democrática trazer para a aula. E, portanto, põe-se 30 miúdos em algumas turmas, todos a soprarem uníssono, a tentar tocar a música do Harry Potter, no meu tempo era isso, e o efeito é cacofónico, é os miúdos todos à tareia com as flautas, foi isso que eu vivi na escola, e ninguém percebe o porquê daquilo. E eu já disse isto várias vezes e acho que a educação para a música devia ser uma educação para criar ouvintes, para criar fruidores. E isso faz-se ouvindo música, falando sobre aquilo que ouvimos. Não é preciso flautas para coisa nenhuma. Não tem que ser um género de música específico. Os alunos poderiam decidir. E, portanto, eu já dinamizei vários clubes de escuta criativa, clubes de escuta como gostaria que houvesse nas escolas, porque aquilo que me lembro da minha experiência era catastrófico. Eu hoje em dia sou músico. Tens experiência da Europa do lado de lá, do meio para lá? É isso que acontece lá? Em alguns sítios não. Por exemplo, um país que é um caso de estudo é a Hungria.
onde se trabalha muito através do canto e da música coral. Eles têm tradições riquíssimas, e um compositor e teórico húngaro chamado o Kodály criou um método, que é o método Kodály, que é pôr as crianças todas a cantar. Isso é uma coisa hoje em dia muito, muito mais disseminada pela Europa e que dá frutos extraordinários. Se compararmos o que é a cultura musical húngara com a portuguesa, não tem comparação possível. É uma coisa... Vamos então à Fábrica dos Sonhos. Em todos os programas Não Podias, vamos dar voz a uma associação ou grupo de cidadãos que trabalhe em contribuir para a concretização do que antes do 25 de Abril, cá está, não podíamos fazer. E como o tema de hoje neste Não Podias é sonhar com um curso, vamos conhecer uma associação que até tem uma Fábrica dos Sonhos. Alexandra, cabe-te apresentá-la. Alexandra Gonzalez Leal. Antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um prazer termos uma oportunidade de falar um pouco do que é a nossa realidade. Na Trafaria. Sim, a Fábrica dos Sonhos é um projeto de uma ludoteca comunitária que nasceu no bairro do Segundo Torrão, na Trafaria. É o maior bairro de lata da Grande Lisboa. Portanto, estamos a Bairro de lata? Sim. De género ilegal. Pessoas? Mais de 3.000. Sem acesso ainda à eletricidade legal, sem acesso a saneamento básico. Portanto, estamos a falar de uma realidade que nada tem a ver com o que falamos agora aqui. Eu estava a escutar a questão de estudar a música, não é? E o quanto ainda é difícil para algumas das nossas crianças poderem seguir aulas de coisas tão simples como aulas de dança. Portanto, ainda ficou muita coisa nos nossos miúdos que ainda não podem fazer porque ainda não têm acesso. Com quantas crianças trabalha a Fábrica dos Sonhos? A Fábrica dos Sonhos anualmente tem sempre cerca de 35 inscrições, porque é o nosso limite financeiro também para dar resposta. E o vosso objetivo é ajudá-los a sonhar com o quê? Tudo. Não há limites. Não há limites. Viver num bairro destes acaba por criar uma bolha de isolamento. Então, o nosso primeiro passo é realmente rebentar essa bolha de isolamento. Ou seja, ou o mundo vai para eles ou eles vão ao mundo. Então, e que caminhos têm sido percorridos? Tantos. A Fábrica dos Sonhos tem como missão que nenhuma criança tenha que pagar para brincar. Portanto, começamos aqui, não é? O brincar, há um negócio à volta da felicidade das crianças e da falta de tempo dos pais e da oportunidade financeira. Mas a questão é que nem todas as crianças têm acesso a essas oportunidades que requerem uma troca financeira. Portanto, aqui começa a diferença. A Fábrica dos Sonhos foi criada pela Cova do Mar. Pela Associação Cova do Mar, exatamente. Tem estado... Não percebi. O que é a Cova do Mar? A Associação Cova do Mar é uma associação sem fins lucrativos, também localizada na Trafaria, que tem como missão deixar à humanidade o legado de uma associação que defende de igual forma os direitos humanos, os direitos dos animais e os direitos do ambiente. Nós acreditamos e temos uma visão em que o futuro da humanidade e o futuro do planeta passa pela integração dos três direitos de igual forma. A Fábrica dos Sonhos é a materialização de um dos nossos objetivos para os direitos da criança. O percurso das vossas crianças, qual é? O que é que tem? Qual é a história mais apetecível das vossas crianças? A nível de sonhos? Sim. Um dos que nós realmente mais ambicionamos para eles é que eles sonhem em tirar um curso, em que eles coloquem nos seus horizontes ir para a faculdade. Só que isso é um horizonte que trabalhamos há 6 anos para eles. Ainda não vimos nenhuma das nossas crianças conseguir dar esse passo, né? Porque algumas ainda não chegaram à idade para, mas um dos nossos ambições para eles é que eles consigam colocar isso como, há bocado estavas a dizer que não, tem que ser para Erasmus. No meu caso era eu tenho que ir para a faculdade e nós temos a esperança de que eles coloquem ou comecem a colocar um dia a oportunidade de irem para a faculdade. Tem algum apoio institucional, enfim, do Estado, da autarquia local? Nós, como associação, agora recentemente, portanto, a Fábrica dos Sonhos esteve localizada dentro do bairro do Segundo Torrão nos últimos 6 anos e meio, no decorrer de umas demolições que tiveram que acontecer o ano passado, em acordo com a autarquia, acabámos por conseguir realojar também a fábrica e já não estamos no centro do bairro, estamos no centro agora da vila, mas continuamos a servir as crianças do bairro. Portanto, ainda não temos apoios estatais.
nem do Governo. Estamos agora a conseguir ter alguns apoios financeiros de instituições privadas a nível nacional. Obrigada, Alexandra Leal, por nos teres visitado. Refresque-se também. É a sua vez de beber uma... Não podias. Ora, voltamos ao tema central do nosso programa e que, de resto, está quase a chegar ao fim. Pedia uma última intervenção breve à Maria Paula e ao Martim para falarmos de futuro, Francisco. Que esperança podem ter estas crianças da Cova do Mar, Maria Paula? Teoricamente podem ter todas, mas na prática nós sabemos que estamos a viver um período particularmente difícil. É um período que, do ponto de vista económico, é muito desafiante e principalmente para populações que já estão numa situação de fragilidade. É muitíssimo desafiante. Temos também outras preocupações que são preocupações à escala planetária, questões que têm a ver com migrações, problemas da biodiversidade, as questões das grandes assimetrias políticas, sociais e económicas. Agora, do ponto de vista da universidade, e é isso que eu posso testemunhar... Há esperança? Aliás, até há, deixe-me só dizer, portanto, isso também foi incluído recentemente, portanto, há agora, portanto, todas as faculdades têm que ter uma parte, portanto, um grupo de vagas que são totalmente dedicadas a pessoas que tenham problemas do ponto de vista económico. Martim, confiante na formação das pessoas em Portugal? Sem dúvida, acho que a estatística não mente e, portanto, aquilo que vemos é uma evolução exponencial no acesso, na qualidade também do ensino ao qual as pessoas têm acesso e na sua distribuição geográfica, que é aquilo que eu mais noto através da Orquestra Sem Fronteiras que fundei, por exemplo, que tem sede em Idenha Nova. Trabalhamos com muitos jovens músicos que estudam nos conservatórios e nas escolas profissionais do interior do país. Eu às vezes fico muito impressionado. É uma experiência maravilhosa. É uma experiência maravilhosa e a qualidade daqueles músicos. Eu vou dar um exemplo. Na Covilhã há uma escola profissional de música, portanto, onde eles acabam o liceu com um curso técnico e podem ir para a universidade, e o Conservatório Real da Holanda, todos os anos antes do verão, monta ali um stand para ouvir os nossos finalistas da Covilhã, para lhes dar bolsas para eles irem tirar cursos na Holanda. Isto é impressionante porque eles sabem que há ali aquela fornalha de talentos que de outra forma não vão ter maneira de ir à Holanda fazer audições, portanto vão eles, holandeses, ali à Covilhã ouvi-los. E eu, quando soube disto e quando descobri, hoje em dia trabalho com centenas de músicos da Covilhã, porque tem um conservatório, tem uma escola profissional, fiquei muito impressionado que esta história não se conhecesse, que eu, enquanto músico de Lisboa, não soubesse disto. E, portanto, isto é sinal de que, de facto, foi feito um investimento nacional a nível da distribuição de conservatórios e tudo mais, e isto só pode dar frutos. Há 50 anos, tantos não podiam tirar um curso. Ainda bem que esta história nos foi trazida aqui pelo Martim, Francisco. Bom, vamos às despedidas. No episódio de hoje tivemos o apoio técnico do Jorge Almeida. Abro aqui um parênteses para agradecer também expressamente à entusiasmada e talentosa equipa do Centro de Inovação da RTP que gravou o áudio e o vídeo do episódio de estreia deste nosso Não Podias e que já agora aproveito para lembrar que ainda está disponível para escuta. Não Podias é um programa da Antena 3 numa colaboração com a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, produção da Marta Cavaleiro e produção executiva da Filipa Ramos. A todo o instante em RTP Play, nas habituais plataformas de podcast e no YouTube da Antena 3. Sábado sim, sábado não, às 10 da manhã, aqui na Antena 3. Aqui estaremos, Francisco Sena Santos e eu. E assim sendo, até ao próximo sábado sim. Até ao próximo.